Irmãos, a partir de hoje, os nossos cultos serão transmitidos também no YouTube. Então, por algum motivo, essas transmissões, elas não são para que você fique em casa assistindo em casa. São quando vocês estiverem doentes, viajando, em outro lugar. Aí então, tem a transmissão para ajudar você a ter a participação no culto. Não participa de uma maneira direta, porque eu entendo que o congregar participa do culto. Mas quando não há, por causa de vários outros motivos, então você pode sim assistir a nossa live no YouTube. Pois bem, vamos abrir as Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. É tão interessante o quanto o Evangelho hoje em dia está sendo proclamado de modo distorcido. As pessoas acham que Evangelho é você receber coisas de Deus. O Evangelho, para muitos, significa seguir um ritual, seguir algumas características e até alguns vídeos engraçados no YouTube, dizendo que feliz era quando eu não era crente, agora que eu sou crente, tem várias regras a seguir. Parece que o Evangelho se resume apenas a uma vida regrada. Não pode fumar, não pode beber. Ou quando muito, o Evangelho é apenas receber prosperidade para a vida. Você ter o carro do ano, o Evangelho significa isso. O Evangelho significa você ter uma casa imobiliária. Nada disso tem a ver com o Evangelho. Apesar de que muitas pessoas acham que isso leva ao Evangelho. É ser rico, é ser próspero, ou é seguir regras impostas pela lei dos crentes. Isso é ser Evangelho. Mas, bem longe disso, é o que Paulo nos ensina em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 1 capítulo 1, versículo 1 ao 7. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Amém? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência e por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser santo, graça a vós loucos e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado a Ti pela Tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações nessa noite, ó Deus, que possamos entendê-la, que Teu Espírito Santo age no nosso meio, ó Pai, capacitando-nos a entender essas verdades aqui escritas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aconteceu o seguinte: Paulo, vou dar aqui um pano de fundo aos irmãos. Paulo, ele escreveu essa carta aos romanos por volta aí do ano 56. Paulo, ele se encontrava na cidade de Corinto. Ele tinha como objetivo arrecadar uma oferta para a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém estava passando por necessidade, e ele estava juntando essa oferta para levar aos irmãos lá de Jerusalém. Paulo acabara de fazer a sua terceira viagem missionária, estava projetando a quarta viagem missionária, indo além do que ele tinha ido na terceira viagem missionária.
Não se sabe como foi que essa igreja nasceu. Não há relatos como essa igreja nasceu. Não foi feita pelo apóstolo Paulo. Ela não foi feita pelo apóstolo Paulo. Provavelmente, essa igreja em Roma começou com alguns irmãos em Pentecostes. Lá em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, eles começam a falar em línguas, e quando eles estão falando em línguas, de repente eles escutam a pregação do Evangelho, os ouvintes de outras regiões. Aconteceu que depois que isso aconteceu, o povo foi disperso para as suas cidades natais. E provavelmente, pessoas que estavam ali em Pentecostes, que eram de Roma, voltaram para Roma anunciando o Evangelho. Provavelmente foi assim que aconteceu. A igreja de Roma não foi fundada por Pedro. Não há relatos sobre isso. Nem pelo apóstolo Paulo. Com certeza, se Pedro tivesse fundado a igreja de Roma, Paulo não teria lançado essa carta ou teria pegado essa igreja como um meio para ir para a Espanha, porque ele anunciava Jesus aonde não foi pregado. Não é porque Paulo tinha competição com Pedro, era porque Pedro ia para um lado e Paulo ia para o outro, porque a função dos apóstolos era essa, era espalhar onde não tinha o Evangelho. Provavelmente não foi Pedro o fundador da igreja de Roma, como o catolicismo romano evoca isso. Mas essa carta, ela foi escrita por Técio e lida à igreja de Roma por Febe. Está lá no capítulo 16, versículo 1 ao 2, versículo 22, fala que Técio foi o escritor dessa carta. Paulo, ele é o autor dessa carta, porque é ele a autoridade apostólica, é ele que está dirigindo essa carta. Paulo está falando e Técio está escrevendo. Basicamente é isso. E Febe chega até aquela igreja para pregar. Provavelmente existia em Roma várias igrejas. Não era apenas uma igreja, mas várias igrejas que eram nas casas dos irmãos. Como Roma era a capital do Império Romano, então lá era bastante populoso. Então havia várias igrejas, ou pelo menos alguns especulam que haveria pelo menos 4 congregações lá em Roma. Não era uma igreja somente, mas provavelmente 4 ou 5 congregações ali em Roma. Paulo tinha como objetivo pregar o Evangelho na Espanha, e escreveu essa carta para ter o apoio dessa igreja, em sua maioria, que em sua maioria não conhecia. Por isso ele expõe o Evangelho, corrigindo erros contados pelos difamadores a respeito de sua mensagem e auxiliando os salvos em seu crescimento espiritual. Então, só para situar aqui os irmãos, pode passar. Paulo, ele está aqui na Grécia, na cidade de Corinto. Ele está arrecadando uma oferta das igrejas da Macedônia para enviar às igrejas em Jerusalém. Essa é a situação, pano de fundo. Paulo então escreve a carta aos romanos com o objetivo de fazer a sua 4ª viagem missionária, que não aconteceu. Paulo iria anunciar agora o Evangelho aos confins do mundo conhecido daquela época, a Espanha. Paulo, sabendo que Roma ficava exatamente, Jerusalém, passava por Roma, a chegar à Espanha. Paulo escreve essa carta para que a igreja em Roma fosse um porto para ele passar, para ter um apoio missionário para ele. Paulo queria uma ajuda missionária para pregar o Evangelho na Espanha. E como Paulo iria pregar o Evangelho na Espanha, muitos difamadores diziam: olha, esse homem que está dizendo aí, ele se diz apóstolo, ele é um difamador do judaísmo. Aí Paulo vai corrigir isso. Ele não é um apóstolo verdadeiro. Paulo vai defender o
seu apostolado. E ele também vai ajudar aos irmãos a entenderem qual é o papel dos judeus, o papel dos gentios no reino de Deus, com uma evidência forte aí sobre a justificação pela fé. Paulo vai apresentar o evangelho que ele anunciava. E quando ele vai mostrar o evangelho que ele anunciava, para que os crentes de Roma pudessem, olha, esse missionário é o correto, ele prega o evangelho corretamente, vamos apoiá-lo nessa obra missionária dele. Então Paulo faz isso, ele anuncia o evangelho que ele crê, para que a igreja de Roma pudesse ser uma apoiadora do seu ministério ali na escola. Passando o pano de fundo, vamos aí então à análise do texto em Romanos. Então temos como tema da nossa pregação nessa noite o que é o evangelho. O que é o evangelho? Paulo ele vai apresentar então o que é o evangelho, mas antes ele vai mostrar primeiro aí as credenciais de Paulo. Quem é esse homem? Quem é esse homem que está anunciando, que está falando do que é o evangelho? Por que é que ele está com esse intuito de ir para a Espanha? Quem é esse homem que escreveu essa carta? No tempo de Paulo, começava o seguinte: ele começava se apresentando. Olha aí, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Paulo, ele começa apresentando aqui quem ele é. Como havia vários difamadores que falavam mal do apóstolo Paulo, Paulo aqui ele já começa se mostrando quem ele é. E quem é o apóstolo Paulo? Olha, versículo 1 no começo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Esse servo aqui, Paulo começa basicamente entrando com tudo nessa carta. Paulo começa com a humildade, sim, mas chamando a atenção de que ele era. Paulo, por ser apóstolo de Jesus Cristo, por ser um homem comissionado por Deus, por ter uma mente brilhante que ele tinha, por ser instruído aos pés de Gamaliel, Paulo era um homem erudito, era um filósofo daquela época. Mas Paulo, ele começa anunciando isso: servo de Jesus Cristo. O que é que isso tem a ver? A palavra servo, no grego, é doulos. Doulos significa escravo. Havia milhares de escravos no Império Romano, e nunca um cidadão romano era considerado como escravo. O cidadão romano era a aristocracia, era a nata do Império Romano. O cidadão romano não se consideraria como servo, como escravo, mas Paulo, ele era por filiação romano, e ele se considera aqui como servo do Senhor Jesus. A vida de Paulo era a serviço ao Senhor Jesus. Totalmente contrário a muitos desses apóstolos hoje em dia. Esses apóstolos, pseudos apóstolos hoje em dia, têm a arrogância, parece que tudo volta para ele, todo o ministério é voltado para a obra dele, ele é o centro da igreja, todos têm que o servir. Paulo, ele começa aqui por baixo, se apresentando como servo do Senhor Jesus Cristo. A humildade desse homem que é revelada, não uma falsa humildade, mas humildade sincera. De fato, a vida de Paulo era regrada pela vontade de Deus na vida dele. Paulo era o servo do Senhor Jesus Cristo. Outra característica de Paulo, né, é um nome latino que significa pequeno. Também dá essa ideia aqui de diminutivo do nome dele, mas continua aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E isso mostra, irmãos,
que Paulo, ele se não autodenominou apóstolo. Não teve um dia em que Paulo estava deitado e disse: pronto, eu fundei uma igreja, eu anunciei o evangelho, pessoas foram salvas através de mim, então eu sou o apóstolo. Não. Paulo estava a caminho de Damasco para matar ou prender os crentes. Foi então que o Senhor Jesus apareceu a ele em uma luz, e ele caiu por terra, e ali o Senhor o comissionou como apóstolo. Ele viu Jesus Cristo ressuscitado, ele viu Jesus Cristo histórico. Paulo viu Jesus ali, e o Senhor chamou a seu apóstolo dos gentios. Paulo de fato era um apóstolo, não por vontade dele, mas pelo chamado do Senhor. E esse chamado aqui mostra que era o Senhor que o comissionou. Foi o Senhor que chamou ele para ser apóstolo, mostrando, irmãos, que essa era a realidade de quem era aquele homem. Ele era apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Começou então com alguns navios que eram enviados. Aí ele recebia então o nome de apóstolos. Depois esse nome também significava um representante que chegava a algum lugar. Ele era o enviado de algum rei. Ele era um apóstolo. Mas Jesus Cristo designa então 12 para ser apóstolos. Judas perde o lugar, Matias entra. Posteriormente, Jesus chama Paulo, 13º apóstolo. Fora deles, não há nenhum outro. Apóstolos, eram os 12, mais o apóstolo Paulo, talvez Barnabé, talvez Tiago. Fora esses, não mais nenhum outro. Então, Paulo mostra aí, servo, apóstolo e algo mais interessante, olha, versículo 1. Olha a riqueza que é Romanos. Romanos, cada parte, cada detalhe tem um significado grande na sua construção aqui dessa carta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Paulo, ele era um homem separado. A palavra separado aqui dá uma ideia aqui com a mesma raiz da palavra fariseu. É tão interessante isso, que Paulo, de fato, ele seguia a religião farisaica. Lembra quando a gente estudou no livro de Marcos sobre os fariseus que perseguiram Jesus pela sua religiosidade, pelas suas características, achando que poderia alcançar o reino dos céus? Paulo era um fariseu. Ele era um separado, que vem da mesma palavra de santificado. Paulo era um homem separado. Ele era agora não mais um fariseu, seguindo uma religião cega, mas um fariseu agora de Jesus. Um homem que foi separado para uma obra que Deus deixou. Paulo agora era o separado para o Evangelho. Tinha como objetivo de vida o anúncio do Evangelho. Então, Paulo tem essas credenciais aí. Ele é servo, escravo, ele era um apóstolo e ele era separado para a obra do Senhor. Paulo tinha essas características na vida dele. Mas vamos aqui, vamos entender mais sobre o que esse homem anunciava. Esse homem anunciava o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? A palavra Evangelho é uma junção de duas palavras em grego que significa boas novas. Quando o rei anunciava a notícia nova, ele anunciava através dos seus pregadores. Os pregadores anunciavam uma boa notícia. Então o Evangelho significa isso, uma boa notícia, não do reino de Roma, mas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a boa nova de salvação. É a boa notícia chegada dos céus. Mas vamos aqui mais sobre o que é o Evangelho.
Primeiro, o Evangelho, ela tem uma origem. O Evangelho tem uma origem e essa origem é Deus. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de... O que é que tem na sua Bíblia? Deus. Paulo, quando ele apresenta à igreja de Roma, que ele vai anunciar essas boas notícias à Espanha, Paulo não diz que isso é uma invenção dele. Não é algo criado pela sua filosofia humana, mas ele tem uma origem, mostrando que o Evangelho tem um dono. Deus é o dono do Evangelho. A preposição de aí demonstra que tem uma origem. A origem do Evangelho é Deus. Paulo, ele anunciava esse Evangelho não pela autoridade dele, mas pela autoridade que Deus o designou. O Evangelho é de Deus. Isso quer dizer que você não pode mudar o Evangelho. Você não pode distorcer o Evangelho. O Evangelho pertence a Deus. Por mais que você ache, eu queria mudar algumas coisas, eu queria facilitar algumas coisas, eu queria então fazer isso, fazer aquilo outro, mudar, falar, não falar o Evangelho, mas o Evangelho ele não pode ser modificado. Paulo vai anunciar em Gálatas que ainda que venha um anjo do céu pregando o Evangelho além do que foi posto, seja amaldiçoado, porque o Evangelho pertence a Deus, é de Deus, e o homem não pode acrescentar, nem diminuir, nem distorcer o Evangelho. O Evangelho é de Deus. O Evangelho não pertence a denominações. O Evangelho é de Deus. O Evangelho não pertencia ao apóstolo Paulo, apesar de ele falar o meu Evangelho posteriormente. Mas o Evangelho pertence a Deus. É o Evangelho de Deus. Segunda característica do Evangelho é que o Evangelho, a autoridade do Evangelho é atestada nas Escrituras. A autoridade do Evangelho é atestada nas Escrituras. Versículo 2. Olha aí, na sua Bíblia. O Evangelho de Deus, o qual aqui é o Evangelho, o Evangelho de Deus foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo fala então que o Evangelho não é algo novo. O Evangelho é as boas notícias, mas as notícias já antigas. O Evangelho é baseado nas Escrituras Sagradas. Desde Gênesis 3 e 15, depois que Adão e Eva pecam, o Senhor já promete ali o Salvador. Ali, no brota Evangelho, o Senhor promete que enviaria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O Evangelho não era algo criado ali por Paulo, mas era baseado nas Sagradas Escrituras, baseado nos profetas. Deus falou por intermédio dos profetas o Evangelho. O Antigo Testamento servia para isso, para apontar que chegaria o Salvador, para que aquele povo judeu pudesse acreditar na vinda do Messias. E foi isso que o Senhor falou. Olha aí, vamos pegar algumas passagens sobre relatos que testificam isso. João capítulo 5, o Senhor vai falar o seguinte: Senhor Jesus, João 5:29. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falando para aquele povo: examine as Escrituras. As Escrituras aqui eram o Antigo Testamento. O Antigo Testamento testificava, apontava, demonstrava
Jesus Cristo. Continua. Lucas, após a ressurreição de Cristo, Lucas 24, versículo 25 diz assim: então lhes disse Jesus: honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando de Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Os discípulos estão ali no caminho de Emaús, 2 discípulos. Jesus chega para perto dele e eles estão tristes, vocês estão nécios, vocês estão tolos. Vocês não lembram que Moisés e os profetas falavam da morte e da ressurreição? Mostrando então que o Evangelho era baseado, a morte e ressurreição de Cristo era baseada então nas Escrituras. O Antigo Testamento era essa promessa da chegada do Messias. E agora Jesus diz: olha, sou eu que cumpro isso. Olha o que é que Pedro vai dizer. Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e queriam, os quais profetizavam acerca da graça, a vós outro destinada. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam e ficavam se perguntando: como é que isso vai acontecer? Como é que na cidade de Belém, o profeta Miqueias, como é que na cidade de Belém vai vir um Messias? O profeta Davi falando: o meu Senhor chamou o meu Senhor. Como é isso? Davi ficava pensando sobre isso. O profeta Isaías profetizando sobre o servo sofredor, falando da parte de Deus sobre o servo sofredor, ficava se questionando: como é que isso vai acontecer? Eles investigavam essas coisas, eles profetizavam o que Deus mandava eles falar, e eles ficavam perguntando sobre o que de fato era isso. Em Atos, o apóstolo Paulo também vai fazer o seguinte. Paulo, Atos 17:2, Paulo, segundo o costume, foi procurá-lo e por 3 sábados arrazoou com eles, aqueles judeus, acerca das Escrituras, e expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Olha, Paulo vai demonstrar nas Escrituras. As Escrituras era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento demonstra sobre a vinda do Messias. Então Paulo, irmãos, demonstra que a autoridade que ele está anunciando aqui é a autoridade das próprias Escrituras. Paulo estava falando do Evangelho que foi anunciado por Deus pelos profetas do Antigo Testamento. Então não era algo novo demais, não era algo diferente do que foi anunciado nos profetas. Os profetas olhavam para o Cristo que viria, os apóstolos anunciaram o Cristo que veio. Era isso que aconteceu. Paulo está dizendo: eu estou falando porque cumpriu a palavra de Deus, cumpriu a profecia da chegada do Cristo. Continuando aqui, mas então, o que mais é o Evangelho? O Evangelho, ele é centralizado em Jesus Cristo. O Evangelho é centralizado em Jesus Cristo. Olha o versículo 3. Paulo está falando do Evangelho de Deus com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos pegar aqui os detalhes desse texto. Paulo anuncia aí que a centralidade do Evangelho, versículo 3 de novo, a respeito de seu Filho. O Evangelho é centralizado em Jesus Cristo.
modo que qualquer evangelho que coloca o homem no centro não é bíblico. Qualquer evangelho que coloca o homem no centro não é bíblico. Hoje em dia, as pessoas querem encher as igrejas para inflar os egos das pessoas. Não se fala mais sobre arrependimento, sobre inferno, sobre pecado, é mais sobre prosperidade, sobre tudo vai bem. Teve um show no SBT de virada de ano do gospel, que o anúncio era esse. Nada pregou sobre mudança de vida, arrependimento, pecado. Era você vai prosperar, 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Nada disso tem a ver com o Evangelho. O Evangelho não é centralizado em você. Você não é o centro das atenções de Deus. Não é. O Evangelho é centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o resumo do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a respeito de Jesus Cristo. Fala mais sobre ele. Paulo diz: o qual veio segundo a carne, veio da descendência de Davi. Paulo vai mostrar quem é Jesus Cristo. O povo sabia quem era Jesus Cristo. Cada igreja sabia. Mas eles queriam confirmar se Paulo estava pregando de fato o Evangelho verdadeiro. Então Paulo vai dizer sobre a história de Jesus Cristo. Jesus veio em carne. Jesus era um homem como qualquer outro homem é. Jesus possuía a natureza humana. Ele era um descendente de Davi. Ele tinha uma árvore genealógica. Isso demonstra que tanto ele é humano por possuir descendentes, como também por ele ter a reivindicação do trono de Davi. Jesus era alguém que cumpria os requisitos de ser descendente de Davi, tanto por parte de Maria, como por parte de José. Jesus era um descendente de Davi, ele possuía essas características aí. Isso é fundamental, irmãos, porque Jesus Cristo é uma pessoa histórica. Jesus Cristo existiu. Jesus Cristo histórico existiu, isso é comprovado. Vários historiadores do tempo de Cristo comprovaram isso. Não somente os apóstolos, ou os profetas, ou a igreja, mas outras pessoas que nunca declararam a fé em Jesus testificaram a respeito de um homem ali na região da Galileia, morto numa cruz no tempo dos romanos, cujo nome era Crestos, ou, mal entendido, Cristo. Ele é um personagem histórico. Jesus Cristo é homem, mas ele aponta mais. Versículo 4: e foi designado Filho de Deus com poder. A palavra designado aqui dá uma ideia de evidenciado, de demonstrado como mais claro. Quando foi que Jesus Cristo foi evidenciado como Filho de Deus com poder? Jesus já não era Filho de Deus? Sim, Jesus é Filho de Deus. Jesus, e ser Filho de Deus, demonstra que ele possui a mesma natureza de Deus. Olha o que é que João, pode passar aí, João capítulo 5, versículo 18, diz assim: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Jesus Cristo falando isso, fazendo-se igual a Deus. Para o judeu, quando Jesus Cristo se dizia ser Filho de Deus, ele possuía a mesma natureza de Deus, ele possui a mesma essência de Deus. Quando Jesus se dizia Filho de Deus, para o judeu era a mesma coisa.
declarado Filho de Deus. Então, a declaração Filho de Deus não significa que Jesus teve uma origem que foi criado por Deus Pai, mas que ele possui a mesma natureza que o Pai. Ele é antes de todas as coisas, como Paulo vai dizer em Colossenses. Ele é antes de tudo. Jesus é de fato Deus. Mas demonstra aí, quando foi que isso foi demonstrado? O poder dele, o poder do Filho de Deus foi demonstrado quando? Versículo 4 ainda. Segundo o Espírito de Santidade. A palavra aqui, Espírito de Santidade, pode ser de dois sentidos. Pode ser o Espírito Santo, que era presente de modo completo na vida de Cristo. Ou pode ser também a própria santidade de Jesus, que autenticava isso. Jesus Cristo, de fato, era santo. Quando quiseram acusar a mulher adúltera, Jesus olha para os outros e pergunta: quem de vocês me acusa de pecado? Quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele defende a mulher. Ele poderia fazer isso, mas ele sabia que os homens eram pecadores. Em outra ocasião, Cristo questiona os outros: quem de vocês podem me acusar de qualquer pecado? Se fosse eu, minha esposa levantaria a mão primeiro: olha, cometeu tal pecado. Todos nós temos pecado, mas ninguém tinha nada a acusar. Quando Jesus está perante Pilatos, Pilatos investiga, Herodes também investiga, para ver se encontra crime, e Jesus não encontra crime algum. Ele foi perfeito. Então, essa santidade, essa perfeição, autentica que ele não era somente humano, mas ele também é divino. Jesus, de fato, é Deus. Quando mais demonstrou isso? Vai dizer: segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando foi que ele demonstrou o seu poder? A palavra, designar o Filho de Deus com poder, como se fosse uma palavra só. É o título que ele recebeu. Ele foi evidenciado como Filho de Deus poderoso quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele venceu a morte, o inferno levou sobre si. Quando ele ressuscitou, foi evidenciado o poder dele. O Filho de Deus Todo-Poderoso. Lembra o que Jesus diz quando chama o discípulo à comissão? Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Na ressurreição, ele recebeu esse título, o Filho de Deus Poderoso. Na ressurreição foi demonstrado quem de fato Jesus é. Por isso que nós pregamos não Jesus morto, mas o Jesus ressuscitado, pois a ressurreição é a comprovação do poder dele, da autoridade dele sobre tudo que existe. O último inimigo já foi vencido. Continua, ainda, versículo 5 diz: por intermédio de quem, através de Jesus, vimos a receber graça e apostolado por amor do Senhor. Paulo reconhece, é por ele, o Evangelho é centralizado nele. Foi ele quem me chamou para ser apóstolo. Foi por intermédio dele que eu recebi isso. Irmãos, hoje em dia, parece que o Evangelho, em muitas denominações, é centralizado em uma pessoa. Jesus Cristo é deixado de lado. Quando se coloca no painel, às vezes coloca o painel do apóstolo fulano de tal, como se aquela igreja dependesse do apóstolo fulano de tal. E hoje em dia o Evangelho é anunciado desse jeito, para inflar o ego humano. Nada mais se prega sobre Jesus Cristo, sobre o sacrifício vicário dele, por que Jesus Cristo morreu na cruz. O fato dele ter ressuscitado dentre os mortos não
o Evangelho hoje em dia não tem mais nada a ver com Jesus Cristo. São pessoas rodando dentro da igreja, emocionalismo, luzes, teatros. Não é que essas coisas em si são más, mas ela ofusca Jesus Cristo. Jesus Cristo não é mais o centro, mas é o entretenimento que é o centro. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Onde não há Jesus Cristo, não há Evangelho. Não há Evangelho. Mas qual é o propósito então do Evangelho? Versículo 5 ainda, na parte B, diz assim: para a obediência por fé. Paulo vai dizer que o Evangelho é anunciado para a obediência por fé. O Evangelho, uma vez pregado, é requerido então uma atitude relacionada a ele. Ou você crê, ou você não crê. Mas aquele que crê, ele também deve evidenciar frutos de arrependimento. Por isso que o Evangelho vem com obediência por fé. Não é que a salvação ela é por obras, mas uma fé verdadeira ela é evidenciada por uma obediência a Deus. O Evangelho não significa apenas que você creia nele somente. Tem gente que crê, Jesus Cristo é o Salvador, eu creio nisso, mas nunca entrega a sua vida a Jesus. Nunca tem uma disposição de obediência ao Evangelho. Crê de fato que Jesus é o Salvador, mas não se entrega a isso. Não adianta de nada você ter crenças e não ter práticas. Crença sem prática é a fé de Satanás. Ela vai dizer que o diabo crê e treme. Crenças sem evidências é morte. A obediência por fé. O Senhor Jesus te salvou não para viver nas mesmas práticas pecaminosas, mas pela fé. Paulo vai argumentar isso mais forte posteriormente no capítulo 6. A gente vai deixar para lá para a gente estudar, quando chegarmos ao capítulo 6, estudarmos mais sobre isso. Mas aqui da característica, o que é o Evangelho? O Evangelho ela é estendido a todos os povos. Ainda no versículo 5 vai dizer para a obediência por fé entre todos os gentios. Possivelmente, na igreja de Roma, era uma igreja em várias casas, eram várias congregações, pelo menos 4 ou 5 congregações, e possivelmente havia congregações de judeus e congregação de gentios. Havia como divisões. Os judeus, eles diziam: não, o Evangelho é nosso. Sempre que o Senhor anunciou o Evangelho para os judeus, ele dizia para ser luz para as nações. O Evangelho não era para ser centralizado a Israel, mas era para ser anunciado entre todos os povos. O Evangelho era para todas as nações, entre todos os gentios. Gentil aqui não é quem faz gentileza. Naquela época, quando Paulo escreveu, era dividido assim: judeus, e quem não era judeu era chamado de gentio. Gentio é isso, é alguém que não é um judeu. Gentio é alguém que não é um judeu. E Paulo vai dizer que o Evangelho é estendido a todos os povos. Provavelmente, porque havia também naquela igreja de Roma divisão. Os judaizantes talvez se achavam mais dignos do Evangelho do que os outros. Paulo vai dizer que o Evangelho não tem raça. O Evangelho é para todos os povos. Todos os povos podem ouvir o Evangelho. Outra característica, Paulo foi para entender aqui para todos os povos, versículo 6 também vai dizer:
cujo número também sois também vós chamados. Paulo diz: olha, vocês, que eram maioria ali em Roma, eram gentios. O Evangelho chegou para vocês, que são até maioria na igreja, cujo número sois também vós. Mas a sexta característica aí, o Evangelho trouxe resultados. Sexta e última característica, que o Evangelho trouxe resultados. Versículo 6 diz assim: cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus. Olha que interessante. O Evangelho, quando ele foi anunciado entre todos os povos, ele teve resultados. O primeiro resultado que Paulo mostrou aqui da pregação do Evangelho verdadeiro é um povo exclusivamente do Senhor. É um povo que pertence a Ele. Olha de novo: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus. Paulo, ele começa a carta de Romanos dizendo: eu sou servo de Jesus. E agora Paulo diz que vocês também são. Vocês agora têm um dom. Vocês agora pertencem a Jesus Cristo. Vocês agora são povo dele. Pedro vai anunciar isso na sua primeira carta também. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são povo de Deus agora. O Evangelho, antes de chegar a você não era de Deus, não pertencia a Deus, pertencia ao reino das trevas. Mas o Evangelho agora veio para que você seja dele. Você é propriedade de Deus. Você agora é povo de Deus. Não mais agora nas mãos de Satanás, mas nas mãos de Deus. Deus moldando você. Você agora é de Deus, é propriedade de Deus. Que beleza do Evangelho. Que transforma homens que não queriam Deus, agora queriam. De homens que não amavam Deus, agora amaram. Serem apaixonados, uma paixão ardente, verdadeira por Deus. Nós agora somos povo de Deus. E ainda mais, olha o resultado que o Evangelho trouxe. Nós recebemos o amor de Deus. Versículo 7 diz assim: a todos os amados de Deus que estáis aqui. Vocês são amados de Deus. Agora aqui está a grande alegria, porque o Senhor nos ama apesar de quem nós somos. E há uma divisão bem clara nas Escrituras. Existe o que realmente é a graça comum, e que Deus demonstra a sua benevolência para com todos os homens. Deus faz nascer o sol sobre justo e injusto, faz vir a chuva sobre todos os homens, sejam bons, sejam maus. Mas existe um amor específico de Deus, um amor eletivo, um amor direcionado. E esse amor direcionado é aqueles que ouviram o Evangelho e tiveram uma atitude positiva relacionada a ele. Vocês agora são amados de Deus. Isso vai ser significativo para posteriormente, quando ele vai falar, a ira de Deus se revela nos céus. Vocês não estão mais debaixo da ira, mas agora são amados de Deus. Olha que interessante. Talvez você cometeu pecado hoje. Talvez você cometeu pecados terríveis. Mas mesmo assim o Senhor te ama. O Senhor te ama apesar do que você é. Apesar de quem eu sou. Esse é um amor grande. É um amor que não pensa em si mesmo, mas pensa no bem do outro. É o amor do Senhor. Nós somos amados por Deus. A todos amados de Deus,
versículo 7 ainda, que estáis em Roma. A todos vocês que são amados de Deus, que estão na igreja bíblica em Xeré, vocês são amados por Deus. Ainda o terceiro resultado, nós recebemos um propósito de vida. O resultado do Evangelho foi que nós recebemos um propósito de vida, chamados para ser santos. A ideia de santo aqui, entenda, a ideia de santo aqui não é uma perfeição. A Bíblia nunca disse que santo é perfeito. Santo é um povo que é separado para Ele. A ideia de santidade aqui é que nós estamos agora não mais a serviço do mundo, mas a serviço dele. Chamados para ser santos, nós temos como uma vida agora a serviço dele. Nós somos chamados para ser. Sempre as pessoas buscam o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é usufruir dos prazeres que o mundo oferece. O sentido da vida é você ter uma boa saúde. O sentido da vida é você ter um bom emprego. O sentido da vida é você servir ao Senhor. O Senhor chamou você, criou você para servir a Ele. Desde o Éden, o Senhor criou o homem para o servir. Nós somos chamados para ser servos, para estar diante dele. Por último, resultado, nós recebemos a graça e a paz. Versículo 7 ainda no final diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, ou da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos então, através de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça. Graça é favor imerecido. Paz é uma salvação que o judeu dava para o outro, shalom. Nós recebemos a graça que nós vamos estudar mais para frente em Romanos, e a paz também, mais para frente em Romanos, através do nosso Deus e Pai do Senhor Jesus. Mas ele já quer dizer o seguinte: a paz e a graça vem porque Cristo se sacrificou por nós. A paz e a graça vem através do Senhor nas nossas vidas. Não é algo inerentemente nosso, mas é algo vindo de Deus. Por isso que ele diz, da parte de Deus e do Senhor Jesus. Paulo, ele coloca aqui e pede igualdade. Olha que interessante. Paulo coloca Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo em pé de igualdade. São eles provedores de graça e de paz. Muito importante isso. Agora eu pergunto a você: será que é esse o Evangelho que você crê? Porque o Evangelho, crido corretamente, é que levará você para o céu. Agora, o Evangelho falso levará você para o inferno. E que Evangelho você crê? E que Evangelho você vive? Qual é o Evangelho que você tem seguido? Por isso que Paulo vai apresentar isso. Por isso que Paulo tinha o desejo de pregar o Evangelho na Espanha. Porque aquele povo precisava ouvir das boas novas salvas. Vamos orar. Ó Deus, obrigado a Ti, ó Pai, por Tua graça, por Tua paz sobre as nossas vidas. O Senhor tem demonstrado o Teu amor verdadeiro, ó Pai, no anúncio do Evangelho. O Evangelho pertence a Ti e eu não posso de maneira nenhuma, e ninguém pode desmodificar. O Evangelho fala, Deus, de homens perdidos, mas que encontraram salvação através da obra vivificadora do Senhor Jesus Cristo. Mesmo nós estando nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou de toda a maldição do pecado, cumprindo então todos os requisitos do Senhor Jesus, do Senhor Deus, perdão, pendurado ali naquela cruz, substituindo os nossos pecados, ressuscitando dentre os mortos, comprovando o poder do Senhor. Obrigado, Senhor,
por sermos participantes desse Evangelho. Não o foco, mas sermos instrumentos na demonstração do teu amor para com a humanidade. Nós não merecemos, ó Deus, a tua bondade, a tua graça, a tua benevolência, o teu amor para nós. Em nome de Jesus.